O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu um Agora eu prazo de gosto. 15 dias, para que Ministérios de Defesa, Justiça e Meio Ambiente mobilizem efeito cabível para atuar no combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Eu escrevi uma coluna sobre isso, está no 98 Live. Eu li. Escrevi, está lá no nosso portal 98live.com.br. Arrojada. Corajosa. É uma coluna que discute, eu vou só rapidamente falar sobre o que eu discuto ali para botar a discussão para todos nós. Os incêndios sempre acontecem esse ano, mas os incêndios criminosos são anômalos e têm crescido numa proporção muito grande. Eu presenciei no último domingo um rapaz saindo de um carro e jogando uma tocha com fogo às margens de uma rodovia. E aí você começa a acompanhar algumas informações, conversar com algumas fontes e chega a informação de que esses incêndios têm origem criminosa e orquestrada. Que no interior de São Paulo, que no Triângulo Mineiro, os focos de incêndio se iniciaram numa mesma hora, coordenados e iniciando numa mesma hora, segundo as fotos de satélite que detectaram o início dos incêndios. Então aí tem um componente que é meio imbecil, que é o componente político-ideológico jogado numa questão que é de sobrevivência. Por quê? Porque em Uberlândia, Uberaba, no Triângulo Mineiro, as UPAs de atendimento superlotaram com problemas de respiração em crianças e adultos. Uberaba, por exemplo, suspendeu as aulas por conta da fumaça das queimadas. E se a gente tem alguns indícios de que eles são criminosos, nós temos que começar a discutir a nossa cidadania. Essa é que é a questão que eu levanto e quero discutir com vocês. Claré, por favor. Você sabe que teve um aumento só na Amazônia, segundo o INPE. O INPE, que é o INPE federal. o federal. Governo federal. O INPE traz que teve um aumento de 77% no número de focos de fogo, né, relativo ao ano passado. Enfim, tem aumentado e a gente já viu que é crime mesmo, né? Há indícios de crime, não tem a ver com outras questões. Ô Paulo, eu fico me perguntando, cadê aquelas musiquinhas de alguns artistas? Salve a floresta, salve a Amazônia. Cadê a Greta? Cadê o Léo DiCaprio? Eu tô muito... Sabe qual que é a questão? Você falou bem, há uma ideologia, há uma politicagem nessa questão, porque, infelizmente, no atual governo federal, os resultados de combate a incêndios estão piores, especialmente na Amazônia, do que no governo federal anterior. Então a gente está vendo que é tudo uma grande narrativa, como grande parte desse governo. É uma pena mesmo. Agora, vou terminar aqui repetindo. Estou com saudade das musiquinhas dos artistas. O Kertzmann, eu, na minha coluna, falei sobre a Lei 9.605. Essa lei trata de condutas lesivas ao meio ambiente e prevê, no artigo 41, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e mais multa se os incêndios forem provocados de maneira dolosa, proposital. E, se eles forem culposos, uma pena de 6 meses a 1 ano e mais multa. Eu, quando tomei conhecimento disso, eu achei baixíssima a pena para quem comete um crime de tanta intensidade. O que você pensa a respeito disso, Kertzmann? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, o Claré falou a respeito dos números, né, de combate a focos de incêndio desse governo em relação ao anterior. Eu não vou duvidar do Claré, não. Esse governo é tão ruim em tanta coisa que é possível mesmo que os números sejam piores. Porém, Claré, eu acho que vale a pena uma checagem disso aí. Porque pelo menos o que é divulgado pelo governo é o contrário. Aí tem que falar com a produção aqui, porque tá na pauta. Não, pois eu tô falando, não vou duvidar não. É um governo tão ruim que realmente eu não... Mas o que o governo divulga é que é o contrário, que o combate, né, as queimadas ilegais nunca foram tão efetivas. Mas enfim. O segundo ponto aqui, Paulo, quando você fala em crime, e aí a gente tem que separar, porque tem o crime político, pode ter o crime ideológico, tem o crime, que também não deixa de ser crime, que é a ignorância, ou tem até o crime de cunho financeiro, o cara desmata para poder usar aquela área. Tem que tipificar qual é o tipo de crime para poder ver se essa pena é proporcional ou não. O caboclinho, eu vi uma entrevista, não sei se você viu, de um caboclinho, o cara
caboclinho modo de falar, o cara até me parece que tem problemas de ordem mental, o cara foi utilizado. Por que você estava botando fogo aqui? Ah, porque o fulano mandou botar fogo e eu pus. Você dizer que esse cara merece uma pena severa? Não. Mas o cara que usou desse sujeito merece uma pena severa. Lembrando que pena abaixo de 8 anos não é regime fechado. E lembrando que a maioria das prescrições penais, o Clareta aí, ele pode me corrigir, Clareta, se eu estiver errado, elas ocorrem pelo dobro do prazo da pena máxima. Então, assim, se a pena máxima do sujeito é de 6 meses a 1 ano, até 4 anos de cadeia, a prescrição do processo vai se dar no dobro do que ele for penado. Ou seja, isso geralmente acaba ocorrendo. O processo não se extingue, não chega ao final antes deste prazo, e quando é determinada a condenação do cara, já prescreveu. Isso a gente vê acontecer toda hora. Então, é óbvio que tem que mudar essa legislação penal no que concerne a isso. Também nisso, né? Porque a legislação penal é frouxa em vários outros crimes, mas nesse aqui, a mim também me chamou muita atenção, Paulo. Como são baixas as penas.